Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live do nosso PFA XP, o Programa de Formação de Assessores XP, onde nós abordamos todo o conteúdo necessário para vocês passarem na prova da Ancor. Hoje, nesta manhã de sábado, nós vamos ver algumas questões relacionadas ao tema procedimentos operacionais na B3. A gente já estudou sobre isso na quinta-feira passada, e agora nós vamos abordar algumas questões. Esse é um tema extremamente amplo, um tema assim, com muitos assuntos, muitas coisinhas assim de memorizar, de decorar, né? Muitas regrinhas para ordens, ofertas, negócios, tipos de ofertas, enfim, um monte de conteúdo, e nós estamos aqui aprofundando esse conteúdo para que vocês tenham uma ótima oportunidade de aprender mais sobre o assunto e de passarem na prova com mais tranquilidade. Eu vou pedir aqui para o Carlos compartilhar a minha tela, já para poder conversar diretamente com vocês. Então olha só, procedimentos operacionais da B3. Lembrando sempre que esse conteúdo que a gente faz aqui no YouTube, Professor Delamura, ele é um conteúdo complementar. Conteúdo de fato oficial você vai encontrar dentro da nossa plataforma aqui, ó, app.melver.com.br, onde você encontra diversos módulos com várias videoaulas já gravadas, com e-books, com todo o assunto necessário para vocês estudarem e passarem na prova, muitas listas de exercício. Então, se você quer treinar antes da prova, faça todas as listas de exercícios, assim você se capacita melhor. E além de listas de exercícios, nós temos também vários simulados completos, com todas as perguntas, né, as 80 questões ali, que servem de modelo, servem de exemplo para vocês se prepararem para a prova também. Mas não deixem de fazer todas as listas de exercício. Além disso, quem consome o conteúdo da plataforma, assistindo todas as aulas e evoluindo, vai ter ali uma barrinha de progresso. E quando você atinge pelo menos 30%, o pessoal dos escritórios da XP já começam a entrar em contato. Então, outro motivo para você entrar na plataforma e consumir o nosso conteúdo é para que você diga, né, para que você mostre para os times dos escritórios da XP que você está de fato empenhada em avançar no conteúdo rumo à certificação. E aí o pessoal já começa a entrar em contato com vocês. Mas chega de enrolação e vamos para os exercícios do tema procedimentos operacionais. Já vamos com o primeiro. Uma oferta Retail Liquidity Provider. Lembram? A oferta RLP, Retail Liquidity Provider, é ali uma maneira de a corretora ajudar, de certa forma, ali o investidor, né? O investidor pessoa física, o investidor de varejo. Ela tem como objetivo fornecer liquidez para parte do fluxo de ofertas agressoras de cliente de varejo. Sua principal característica é o quê? Ser agredida somente por clientes de varejo de intermediários. Toda vez que vocês encontrarem essa palavra intermediários, já pensem imediatamente corretoras. Tá? Então essa oferta RLP, ela serve para você operar numa corretora contra outra. Ser agredida apenas por clientes de varejo de intermediários diferentes no mesmo preço ou superior. Item B, no mesmo preço ou inferior no item A. Ser agredida somente por oferta de clientes de varejo de intermediários diferentes por um mesmo preço ou melhor. Item D de dado, ser agredida por ofertas de clientes de varejo de um mesmo intermediário por um mesmo preço ou melhor. Então vamos lembrar que eu falei na aula de quinta-feira, né, que a gente tem dois tipos de ofertas que são muito parecidas. A oferta direta e a oferta RLP. Na oferta direta, dois clientes, tá? Sei lá, o Inácio e o Alexandre, um querendo comprar e o outro querendo vender. Ligam para a corretora. O Inácio quer comprar a ação de Petrobras por R$ 31,77. O Alexandre quer vender ações de Petrobras por R$ 31,77. Somos dois clientes da mesma corretora, ligamos lá dentro, estamos conversando com o broker para efetuar essa operação. Então o que o broker pensa? Poxa, eu tenho um cliente querendo comprar, eu vou efetuar a compra para ele e vou ganhar a corretagem do Inácio. Tem outro cliente querendo vender,
eu vou efetuar a venda para ele e é uma operação só, né? O Inácio comprando e o outro cliente vendendo, o Alexandre vendendo. E aí o broker ganha as duas corretagens. A corretagem da minha operação de compra, a corretagem da operação do Alexandre de venda. Quando isso acontece, o broker simplesmente informa para a B3 que já saiu uma operação ali dentro. Ele não precisou mandar a minha ordem de compra lá para o sistema da B3 para virar uma oferta, nem precisou mandar a ordem de venda do Alexandre lá para dentro da B3 para virar uma oferta. Ele já mandou o negócio fechado, completinho. Comprador, vendedor, ativo, Petrobras, o mesmo preço, R$ 31,77, e pela mesma corretora, porque enfim, os dois clientes pertencem à mesma corretora. Isso a gente chama de direto, tá? E tem um outro tipo de oferta que é parecida. O broker, ele simplesmente vai mandar a informação direto para a B3 como uma operação que já saiu, só que em vez dele precisar de outro cliente da corretora, ele diz o seguinte, olha só, a própria corretora vai comprar aqui de você, tá? Vai vender aqui para você. Você quer comprar? Quero. Então a corretora te vende esse ativo. Então o RLP, o Retail Liquidity Provider, é quando a corretora atua como contraparte. Se eu quero comprar, ela vai me vender. Se eu quero vender, ela vai me comprar. Simples assim, tá? Obviamente, eu falei aqui no caso do broker, mas isso é feito de forma automática, é no sistema lá da própria corretora. Então, na hora que eu clico no botão de comprar, se o RLP na corretora estiver ativo, se o sistema de RLP na corretora estiver ativo, a corretora vai atuar me vendendo aquele ativo. Então, o RLP só funciona para clientes de um mesmo intermediário, de uma mesma corretora. Ou seja, o item D de dado aqui é o item correto para essa questão. Vamos para a próxima. Esse aqui, a gente precisa lembrar dos mecanismos de calls e leilões. Tá? Mecanismo de call, tem o call de abertura e o call de fechamento. É aquele momento em que a B3 dá início ali aos procedimentos de negociação ou finaliza os procedimentos de negociação. O que vai acontecer? A gente pode mandar as nossas intenções de compra e venda, as nossas ofertas, as nossas ordens de compra e de venda para a bolsa. Só que nada acontece, tá? As ofertas entram lá no sistema, são registradas, mas não sai negócio. O que a B3 ela vai fazer? Ela vai acumular várias ofertas de compra e de venda, depois ela vai organizar direitinho e ver em cada preço. Poxa, se eu olhar para esse preço aqui, quantas operações vão sair? Qual é o volume financeiro que vai negociar? Porque, claro, quanto mais operações sair dentro da bolsa, mais taxas para a bolsa, para a corretora, enfim. E, obviamente, mais clientes satisfeitos, porque o cliente conseguiu comprar e o outro conseguiu vender, tá? Então, no momento que está acontecendo um call de abertura, o que a B3 precisa fazer? Ela recebe todas as ofertas de compra e venda, organiza tudo ali direitinho para ver quem quer comprar e quem quer vender, vai olhando todos os preços para ver em qual dos preços possíveis ali sai a maior quantidade de negócio. E ela chama isso de preço teórico. À medida que o call vai acontecendo, pode ser que mais investidores cheguem querendo comprar e o preço teórico mude. Pode ser que mais investidores cheguem querendo vender e o preço teórico mude. Pode ser que o investidor que já está ali decida aumentar a quantidade que ele está querendo comprar ou que ele está querendo vender. Tudo isso muda o preço teórico. Em algum momento, a B3 encerra esse processo de call, né? O processo é o mesmo do leilão, mas na abertura e no fechamento a gente chama de call. A B3 encerra esse processo de call, então se for de manhãzinha cedo, o pregão inicia e tem ali o primeiro preço do dia. Se for no finalzinho da tarde, o pregão encerra, temos ali o último preço do dia. No meio do pregão, entre o momento da abertura e o momento do fechamento, se acontecer algum imprevisto que gerar movimento inesperado na bolsa, a B3 pode interromper a negociação de um ativo específico. Então, por exemplo, a ação de Petrobras subiu muito rápido, mais rápido do que o normal. As negociações são interrompidas, o ativo entra em leilão. E aí, todas as negociações com as ações de Petrobras ficam paralisadas. Aí a B3 efetua ali o processo que é semelhante ao que eu já descobri, que eu já discorri aqui, né? Vai juntando ofertas de compra e de venda, vai olhar qual é o preço que sai o maior negócio, daqui a pouco ela libera a negociação de novo.
Então a gente tem call de abertura no início do dia, call de fechamento no final do dia, leilão quando acontece algum evento específico no meio do dia enquanto o pregão está acontecendo. Isso vale para cada ativo individualmente. Vale para a ação de Petrobras, de Itaú, vale para mini contratos, mini índice, mini dólar, contrato futuro de boi, de soja, tudo isso tem lá o seu call de abertura, o seu call de fechamento e quando acontece algum imprevisto, bota o ativo em leilão. Especificamente para o índice Bovespa, que é uma cesta de ações, uma carteira de ações, carteira teórica, o que a B3 faz? Se houver uma volatilidade muito alta, ela pode bloquear as operações de todas as ações que fazem parte do Ibovespa. Quando que isso acontece? Se o Ibovespa cai 10%, paralisa todas as negociações de todas as ações do Ibovespa por 30 minutos. Voltou da operação, o Ibovespa continuou caindo e alcançou 15% de queda, caiu mais 5%. Para tudo de novo durante 1 hora. Então a gente para 30 minutos, se a queda continuar, a gente para mais 1 hora. Então, no nosso exercício aqui, o que nós temos? Às 11h30, o Ibovespa estava com 9,5% de variação. Acontece alguma coisa? Não. Então, a gente pode eliminar esse item. Ao meio-dia e 48, a gente chegou a 10% de queda. Opa, 10% de queda, 30 minutos de pausa. 30 minutos ali que as negociações ficam bloqueadas. Liberou a negociação. Ibovespa continuou caindo, chegou a 15% de queda. O que acontece? Mais 60 minutos de pausa. Então paramos 30 minutos na primeira pausa, paramos mais 60 minutos na segunda pausa, um total de 90 minutos de bloqueio ali das negociações. Vamos para a próxima. No call de abertura, um determinado ativo está com o preço teórico fixado em R$50. Então vamos lembrar, preço teórico é aquele preço que a B3 ela vai recebendo as ofertas de compra e venda, e aí ela olha vários preços ali, R$50, R$50,01, R$50,02, R$50,05, R$49,98. Ela vai olhar todos os preços disponíveis e vai verificar em qual desses preços tem o maior número de negócios. Ah, é exatamente nos R$50. Ok, esse vai ser o meu preço teórico. Qual é a principal característica do preço teórico? Todo investidor que está tentando comprar por um preço maior do que o preço teórico vai conseguir comprar. Todo investidor que está tentando vender por um preço menor do que o preço teórico vai conseguir vender. Tá? Essa é a primeira característica. A segunda característica é, olha, o preço teórico é R$50 e eu estou querendo comprar a ação por 52. O preço teórico é R$50 e tem outro investidor querendo vender a ação por 47. Todas as negociações que ocorrem depois que libera a negociação, né, o leilão ou call, então, liberamos aqui o leilão, aconteceram os negócios. Todos os negócios acontecem exatamente no preço teórico. Então, se eu quero comprar por 52, eu vou acabar comprando por 50 porque 50 é o preço teórico. Se outra pessoa quer vender por 47, essa pessoa vai acabar vendendo por R$50 porque é o preço teórico. Então, quem consegue comprar são todos os investidores que colocaram um preço igual ou maior do que R$50, mais alto, né? R$50, R$50,01, R$50,30, R$52 no meu caso, por exemplo. E quem consegue vender é quem colocou um preço igual ou mais baixo, menor do que R$50. Então, uma oferta de venda no valor de R$50,05, uma oferta mais alta de venda vai sair? Não, não vai ser executada. Então a gente já pode eliminar isso aqui. Uma oferta de compra no valor de R$50 vai sair? Pode ser que saia. Uma oferta de venda no valor de R$50,05 vai ser executada? Não vai, porque a oferta de venda só é executada quando ela está num preço igual ou menor. Uma oferta de venda no valor de R$49,50, está mais baixo, então vai sair.
Uma oferta de compra no valor de R$ 50,10, ambas vão ser executadas? Sim, então o item C, por enquanto, é o correto. Toda vez que eu faço essa prova, tá, a gente costuma fazer aqui algumas vezes, eu gosto de continuar lendo os itens, porque pode ser que eu tenha me enganado durante a leitura. E aí, eu vou para a próxima. Uma oferta de venda no valor de R$ 49,00 vai ser executada? Vai. Uma oferta de compra no valor de R$ 49,80 vai ser executada? Não, porque eu estou comprando mais baixo do que o preço teórico. Então eu só consigo comprar se o meu preço de compra for mais alto. Então esse item aqui também está errado, consequentemente o item C de casa é de fato o item correto. Tá? Vamos para mais uma. No call de abertura, o preço teórico está fixado em R$ 37,00. E aí tem um investidor querendo comprar mais caro, R$ 37,50. E tem um investidor querendo vender mais barato, R$ 36,95. Então eu já falei as duas características do preço do call de abertura, né? Do preço teórico ali, seja do call de abertura, do call de fechamento ou de um leilão. Quais são essas duas características? Todo preço de compra acima do preço teórico vai fechar negócio, né? Vai acontecer o negócio, o investidor vai comprar. Todo preço de venda abaixo do preço teórico também vai fechar negócio, o investidor vai conseguir vender. Só que ele não vai vender pelo preço que ele está colocando na tela. Então tem alguém querendo comprar por R$ 37,50. Tem alguém querendo vender por R$ 36,95. A B3 não vai utilizar esses preços aqui. Ela sempre vai utilizar o preço teórico. Então todo negócio, quando acaba um call de abertura, um call de fechamento ou um leilão, sai sempre no preço teórico. Então a oferta de compra e a oferta de venda serão executadas ambas por R$ 37,00. Não é por R$ 37,50, não é por R$ 36,95, não é por R$ 38, é exatamente por R$ 37,00, que é o preço teórico nesse caso. Mais uma questão. Qual é a principal diferença entre calls e leilões? Eu acabei de falar aqui, né? O call, ele acontece na abertura do mercado e no fechamento do mercado. Mesmo que na sua plataforma de negociação apareça lá o termo leilão de abertura, leilão de fechamento, o nome técnico que a B3 utiliza na documentação dela, e é o nome técnico que a gente vai encontrar na prova da Ancord, é call de abertura, call de fechamento. E no meio do pregão, se acontecer alguma coisa imprevista, a gente pode ter um leilão. Então, a realização de calls exige divulgação de aviso ou edital? Não, o call ele acontece todos os dias. 9 da manhã, mini contrato de dólar e de índice, 10 da manhã para ações. 5 da tarde temos o call de fechamento, na verdade 16h55, né, faltando 5 minutos para fechar, temos o call de encerramento para as ações. 17h55, beirando ali os 6 da noite, né, a gente tem o call de fechamento de mini índice, mini dólar. Call de abertura são 15 minutos no início da manhã. Então, se o mini índice abre às 9, então às 8h45 inicia o call de abertura do mini índice. Se as ações iniciam às 10, às 9h45 inicia ali o call de abertura das ações. E o leilão só acontece no meio do pregão, tá? Mas não precisa de edital, não precisa mandar mensagem para todo mundo para acontecer um call. Então o item A está errado. Os calls podem ser realizados devido à alta volatilidade de preços? Não, os calls são realizados para abertura e fechamento de preço. Devido à alta volatilidade é um leilão, então a gente pode remover aqui. Diferente dos calls, os leilões só ocorrem em horário regular de pregão? Exatamente, né? Os calls só acontecem no horário regular do pregão, depois que as coisas já começaram. Então esse item aqui está correto. Os leilões visam determinar o preço de ajuste de contrato futuro após o término do pregão? Não, tá? O que determina o preço de ajuste de um contrato futuro é uma janela de negociação que a B3 define. Para cada contrato futuro tem um período ali diferente. Então, por exemplo, janela de verificação do dólar
é de 15h50 às 16 horas. Está acontecendo, né, em algum momento ali, quando chega nesse intervalo, a B3 vai lá e começa a verificar. Poxa, de 15h50 às 16 horas, ela começa a fazer um cálculozinho ali e verifica. Poxa, dependendo do número de negociações, do preço que saiu as negociações, ele vai dizer o seguinte, olha, o ajuste do dólar hoje foi 5.565, por exemplo, tá? Então não tem nada a ver com call de abertura. Esse cálculo acontece com o pregão rodando, com o pregão aberto. Então o preço de ajuste é calculado durante o horário normal do pregão, e não com call de abertura, call de fechamento, ou leilão, ou o que quer que seja. Então o item correto aqui, item C de casa, para a questão que a gente acabou de resolver. Vamos para mais uma. Aqui. Bom, em um leilão, tem a mesma característica do call. O que acontece? Ofertas de compra com preço menor do que o preço teórico e oferta de venda com preço maior do que o preço teórico vão ser executadas? A gente já sabe que não, né? Oferta de compra, o preço tem que estar acima do teórico. Oferta de compra com preço maior do que o teórico e oferta de venda com preço maior do que o teórico serão atendidas? A primeira parte está ok, a segunda parte não. Para a gente conseguir vender, a gente tem que vender por um preço menor, mais baixo que o teórico. Apenas oferta de compra e venda com preço igual ao preço teórico? Não. A gente pode comprar por um preço mais alto, a gente pode vender por um preço mais baixo. Então o item C também está errado. Sobra aqui o item D de dado. O preço atribuído é aquele para o qual a maior quantidade de ativo ou derivativo será negociada. Perfeito. Então, como eu já falei aqui várias vezes, a B3 ela sai procurando aquele preço que tem o maior número de operações. E ela utiliza aquele preço como preço teórico, que vai ser o preço que vai fechar negócio quando o call ou o leilão encerrar. Continuando. Agora falando de ordens e ofertas. As ordens devem ser registradas pelos participantes no sistema de negociação como ofertas. Aí aqui é outro nome, tá? Assim, a gente já falou que intermediários são as corretoras. Outro nome que você vai encontrar nas diversas documentações e nos nossos e-books também são os participantes. E aí os participantes eles são vários. Alguns desses participantes são corretoras, como participante de negociação pleno, participante de negociação. Alguns somos nós, que aí nós somos chamados de comitentes, os clientes. Tá? Só que tem também o tal do market maker, que é aquela empresa, né, aquele pessoal contratado para colocar a oferta de compra e de venda, deixar elas rolando ali na tela por muito tempo para fornecer liquidez para o mercado. Tá? Só que aqui a gente está falando do participante, dentre todas essas pessoas, então nós, clientes, market maker, que é o investidor que fica olhando ali, colocando a oferta de compra e de venda o tempo inteiro. Tá? A corretora. Para a gente comprar ou vender, a gente precisa passar primeiro pela corretora. Quando eu coloco uma oferta de compra, uma ordem de compra, a minha ordem vai para a corretora vê se eu posso negociar, se eu puder, ela manda essa informação para a bolsa que vira uma oferta. Tá? Bom, o que deve acontecer então no caso do participante na hora de ele registrar a nossa ordem como uma oferta na bolsa? Em caso de concorrência de preço de ordens, a prioridade do cumprimento, né, deve ser determinada por quem? Então, olha só, eu quero comprar a ação por R$ 31,77. E aí chega outro investidor e também quer comprar a ação por R$ 31,77. Como que deve entrar, né, como que as operações, como que as ofertas devem entrar no sistema da bolsa? São dois critérios. O primeiro, se eu estou pagando um preço mais alto, eu vou furar fila, eu vou entrar na frente da fila. Mas, se duas pessoas estão pagando o mesmo preço, a B3 vai escolher aquele que chegou primeiro, para entrar no início da fila. Então, se eu cheguei na bolsa e digo, olha, eu quero comprar essa ação por R$ 31,77, e logo em seguida chegou outra pessoa dizendo, eu também quero comprar essa ação por R$ 31,77, eu entro na fila
e essa pessoa que chegou depois de mim fica atrás de mim na fila. Agora, se chegar um terceiro investidor e chegar dizendo assim, olha, eu também quero comprar essa ação, mas eu pago R$ 31,78. Está pagando um centavo a mais do que eu. Essa pessoa vai pular a fila e vai entrar na minha frente. Então, os dois critérios para ordenar as ofertas, no chamado livro de ofertas, são quem compra por um preço maior entra na frente. Se duas pessoas querem comprar pelo mesmo preço, quem chegou primeiro fica na frente. Tem um critério parecido para o lado da venda. Quem vende por um preço mais baixo, um preço menor, entra na frente da fila. Se duas pessoas querem vender pelo mesmo preço, quem chegou primeiro tem prioridade. Então a gente olhando aqui, podemos ver. Quem determina a prioridade é a quantidade de ações ou de contratos que você quer negociar? Não. É pela ordem cronológica? Quem chega primeiro tem prioridade? Por enquanto aqui é a resposta correta. Só que vamos lembrar que são dois critérios, né? Tem a ordem cronológica para dois preços iguais e tem a ordem de preço. É pelo volume financeiro? Não. Não há critério de prioridade? Claro que tem. E como a gente está falando de concorrência de preço, ou seja, dois preços iguais, obviamente sobra a ordem cronológica. Então o item B de bola é o item correto aqui para mais essa questão. Vamos avançando. O participante do ambiente de negociação cadastrado, que atua na condição de comitente. Então tem lá um participante, né, uma empresa que está atuando como se fosse um cliente de uma corretora. Só que esse cliente, esse participante específico, ele tem o intuito de fomentar a liquidez de determinado ativo ou derivativo. Então ele fica colocando lá ofertas de compra e de venda. Então, de vez em quando, né, quem acompanha o mercado ali mais de perto, já deve ter percebido que às vezes aparece assim, olha, a XP está comprando 30 mil ações de Petrobras por R$ 31,72. E ao mesmo tempo a XP está querendo vender 30 mil ações de Petrobras por R$ 31,82. Está com uma oferta de compra e uma oferta de venda na mesma quantidade, em preços ali ligeiramente diferentes. E à medida que o preço vai mudando, ela vai trocando também os preços dela. A ação subir um pouquinho, ela muda os preços de compra e de venda dela. Outras corretoras também fazem isso. Quando as corretoras fazem esse processo para fomentar a liquidez, então se eu precisar comprar, eu sei que tem ações ali da XP ofertadas na venda, eu vou conseguir comprar. Esse tipo de participante é o que a gente chama de formador de mercado ou market maker. Tá? O que são os outros participantes de mercado aqui? O comitente são todos os clientes. Então, eu tendo uma conta na corretora, eu sou um comitente. Você tendo uma conta na corretora, você é um comitente. E qual é a principal diferença entre um participante de negociação pleno e um participante de negociação? Esses dois aqui são corretoras, tá? Participante de negociação pleno e participante de negociação são as famosas corretoras. Qual é a diferença entre os dois? Para que você seja uma corretora, você precisa acessar os dados de negociação da bolsa para repassar para os clientes, para repassar para os comitentes. Para isso, você precisa pagar uma taxa. Então, a B3 ela cobra uma taxa das corretoras para que as corretoras tenham acesso aos dados de negociação e repassem esses dados para os clientes dela. Algumas corretoras são muito pequenas e não têm condições de pagar essa taxa. Outras corretoras são maiores e têm condições de pagar essas taxas. A corretora que consegue pagar a taxa e entrar direto, acessar diretamente o sistema da B3, a gente chama de participante de negociação pleno. Pô, é o maior participante de negociação que existe ali. Aquela corretora menorzinha, que está começando agora, que não tem tanto recurso, mas que ainda assim consegue prestar algum serviço para os seus clientes, né, precisa prestar algum serviço para os seus clientes, ela ainda precisa ter acesso aos dados da B3. O que ela faz? Em vez de acessar diretamente os dados da B3, ela pede para outra corretora repassar os dados para ela por um valor menorzinho. Então, essa outra corretora, que é um participante de negociação pleno, ela está pagando uma taxa cara, ela vende uma parte desses dados também para uma corretora menorzinha, e essa corretora menorzinha consegue acessar o sistema da B3 sem pagar muito caro,
e ainda ajuda a corretora grandona a pagar os custos dela. Essa corretora menorzinha a gente chama de participante de negociação. O comitente é o cliente e o formador de mercado é uma empresa ali usada para fomentar a liquidez. Tá? Voltamos aos tipos de ordem. Então, temos aqui algumas observações, algumas informações sobre os vários tipos de ordem. Uma ordem discricionária estabelece condições nas quais a ordem deve ser executada. E é exatamente isso, né? Uma ordem discricionária está descrevendo absolutamente tudo que é necessário. Olha, eu estou te informando qual é o ativo, qual é a quantidade, qual é o preço que eu quero comprar, uma faixa de preço que eu aceito pagar por aquela ação. Então você descreve tudo muito bem. Normalmente isso acontece quando você é um grande cliente e liga para um broker para ele executar a operação para você. Tá? Uma ordem a mercado deve ser executada somente em preço igual ou melhor do que o especificado pelo comitente. Bom, a gente viu na aula de quinta-feira que na verdade é assim. A gente tem o tal do livro de ofertas, onde a gente vê todas as ofertas de compra e todas as ofertas de venda, todos os preços das pessoas querendo comprar e todos os preços das pessoas querendo vender. Quando eu quero comprar, eu tenho que olhar para o preço de quem está vendendo. Eu só consigo comprar algo de quem está vendendo. E aí, quando eu aceito uma oferta a mercado, o que isso significa? Eu vou pegar a lista de todo mundo que está vendendo, vou escolher aquela pessoa que está vendendo pelo menor preço, né, pelo preço mais barato, e vou comprar dessa pessoa. Então, uma ordem a mercado, ela acontece como? Se eu for comprar, eu compro do melhor preço de venda. Se eu for vender, eu vendo no melhor preço de compra. Então, uma ordem a mercado não é aquela que o comitente especifica o preço, é aquela que já está no mercado no momento. Então, o item 2 está errado. Uma ordem de financiamento, ela é constituída de uma ordem de compra ou de venda de um determinado ativo, né, nos mercados da B3 e outra simultaneamente. Só que é uma ordem contrária, né? Então, por exemplo, uma ordem de financiamento, ela consiste em o quê? Eu vou comprar um ativo e vou vender outro. Tá? Sempre isso, vou comprar um ativo e vou vender outro. Então, se eu compro ações de Itaú, para isso ser um financiamento, eu tenho que vender ações de outra empresa, ou eu tenho que vender opções de Itaú, ou enfim, eu tenho que comprar uma coisa e vender outra. Quando eu faço duas operações simultâneas, sendo uma de compra e uma de venda, eu estou fazendo uma ordem de financiamento. Então, nesse caso, o item 3 também está correto. E uma ordem casada é uma ordem cuja execução está vinculada à execução de outra ordem do investidor, podendo ser com ou sem limite de preços. É muito parecida com a anterior, né? Só que olha a diferença. Na ordem de financiamento, eu efetuo uma compra e uma venda. Na ordem casada, eu posso efetuar duas compras, uma compra e uma venda, eu posso efetuar duas vendas, eu posso efetuar múltiplas operações, desde que uma operação só aconteça se a outra acontecer também. Então, por exemplo, eu quero montar uma estratégia chamada trava de alta com opções. Eu preciso garantir que as opções que eu vender, essa venda só aconteça se eu tiver comprado as outras opções. Uma trava de alta consiste em comprar opções de compra e vender opções de compra. Duas opções diferentes. Então, para garantir que as coisas não vão fugir do controle, eu preciso de uma maneira de dizer para o sistema o seguinte, olha, só executa a venda dessas opções se tiver efetuada a compra das outras. É obrigatório ter comprado um conjunto de opções para conseguir vender outro conjunto de opções. Então, a gente pode dizer que esse é um tipo de ordem casada. Tá? Então, ordem casada, a execução de uma operação depende da execução de outra. Então, o item 4 também está correto, portanto, letra D aqui, D de dado, é a letra certa da nossa questão. Vamos para mais uma. A ordem limitada, stop, a mercado, discricionária, é aquela em que especifica o preço do ativo direito, né? Ativo ou direito,
então pode ser uma ação, um contrato futuro, uma opção, a partir do qual a ordem deverá ser executada. Como eu falei para vocês na quinta-feira, tem uma ordem que eu acho que ela deveria se chamar de ordem gatilho, porque é a partir desse preço de gatilho que ela deve ser executada, mas por algum motivo alguém decidiu dar o nome dessa ordem de ordem stop. Então a ordem stop, ela é aquela que ela só começa a ser executada quando o preço atinge um determinado patamar. E aí a gente inclusive detalhou como que são essas ordens, né? Se eu quero comprar, normalmente eu vou escolher um preço mais alto do que o preço atual. Então vou olhar para o preço de mercado atual. Tem gente querendo comprar a ação por R$ 42,15. Tem gente querendo vender a ação por R$ 42,18. Eu vou escolher um preço mais alto do que esses dois para botar o meu gatilho. Então se a negociação é R$ 40,15, R$ 40,18, eu vou ter que colocar um gatilho mais alto, R$ 40,20, R$ 40,25. Se o preço começar a subir e negociar naquele preço que eu defini como gatilho, aí a minha ordem entra no sistema da B3 e passa a ser executada a partir do gatilho, a partir do disparo do preço que eu escolhi. Então, a ordem de stop, ela tem um gatilho de execução e tem um preço limite. Se eu estou querendo comprar, o preço de gatilho, o preço de disparo tem que ser mais alto do que o preço atual. E o preço limite, até onde eu vou comprar, tem que ser mais alto do que o meu gatilho. Se eu quero vender, o preço de gatilho tem que ser mais baixo do que o preço atual. E o preço limite, até onde eu aceito vender, tem que ser mais baixo do que o gatilho. Então, explicando um pouquinho aqui sobre a ordem stop. Só que a ordem stop é aquela que a gente tem um gatilho, né, a partir do qual a ordem vai ser executada. A ordem limitada a gente já diz o preço, olha, eu já quero comprar até X reais, eu quero vender até Y reais. Pode ser um preço mais baixo ou um preço mais alto do que o que está disponível na tela ali no momento. Só que tem um limite bem claro, né? A ordem a mercado a gente já falou, é aquela que acontece no melhor preço de compra ou no melhor preço de venda. Se eu quero comprar, eu uso o melhor preço de venda, porque eu vou comprar de alguém que está vendendo. Se eu quero vender, eu uso o melhor preço de compra, porque eu vou vender para alguém que está comprando, alguém que está disposto a pagar pelo preço que eu escolhi. E a ordem discricionária, a gente descreve absolutamente tudo. Qual é o ativo, qual é o preço, qual é a quantidade, enfim, todos esses detalhes. Tá? Então, só para a gente finalizar aqui, o item correto, o item B de bola para essa questão aqui. Vamos responder mais algumas questões antes de finalizar, porém preciso tomar um pouquinho de água porque eu já falei demais. Então vamos para mais algumas. As ordens devem ser registradas pelo participante no sistema de negociação como ofertas. Então eu liguei para a corretora, dei uma ordem, a corretora entra no sistema da B3 e registra a minha oferta. Tá? Bom, não preciso ligar para a corretora, né? Eu clico no botão de comprar, a ordem vai para a corretora envia para a bolsa e isso vira uma oferta. Em caso de concorrência, deve-se observar o seguinte critério. Tem mais um critério aqui para a questão de concorrência de preços, né? Falei do critério que era o seguinte. Primeiro critério, para ordens de compra. Preços maiores ficam na frente da fila. Dois preços iguais. Quem chegou primeiro fica na frente da fila. Só que aqui tem um detalhe. Imagina que eu sou um funcionário da corretora e eu estou querendo comprar a ação por R$ 31,77. Você é um outro cliente que não tem nada a ver com a minha corretora e também quer comprar a ação por R$ 31,77, o mesmo preço que eu. O que vai acontecer? Eu sendo eu sendo funcionário da corretora, a minha ordem ela tem que ir para o final da fila. Se você está querendo comprar no mesmo preço que eu, você tem prioridade. Então, quando a ordem é de um cliente não vinculado, ou seja, quando você, cliente, não está ligado na corretora, você não é um analista, você não é
um assessor de investimento, você não é um broker, você não é um gestor, enfim. Você não trabalha para a corretora, não tem qualquer vínculo com a corretora, além da sua conta de investidor. Então, a sua ordem tem prioridade sobre a ordem de clientes vinculados. Esse item está certo, tá? Ordens com maiores volumes financeiros têm prioridades? A gente já viu que não. Ordens de clientes vinculados ao participante, né, a corretora menorzinha ou a corretora grandona, tem prioridade sobre ordens de clientes que não são vinculados? Claro que não. Ordens de quem é funcionário da corretora fica de lado ali, aguardando a ordem dos outros clientes. Não há critérios. Claro que há, senão não tinha uma questão perguntando sobre critérios, né? Então, o item A é o item correto para essa questão. Ordens de clientes que não estão ligados na corretora, que não são funcionários da corretora, têm prioridade sobre ordens de funcionários das corretoras. Mais um pouco sobre ordens. Separamos aqui algumas afirmações. Aquela ordem cuja execução está vinculada à execução de outra ordem do cliente. Então, para executar a ordem 1, eu só posso fazer isso se antes eu executar a ordem 2. Eu mandei 2 ordens para a corretora e para executar a ordem 1, eu tenho que ter executado a ordem 2. Tá? Item 2. É aquela ordem dada por administrador de carteira de títulos e valores mobiliários ou por quem representa mais de um cliente. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha acesso aos sistemas de negociação e eu represento vários clientes ao mesmo tempo. Eu sou representante dessas pessoas. Eu posso mandar essa ordem para executar na bolsa. Tá? Normalmente por meio de um push, né? Eu mando um push para você, você confirma, essa ordem vai para a bolsa como se fosse eu que tivesse enviado ela, mas foi confirmada por você. E eu estou representando vários clientes. E aí, quando essa ordem chega no sistema da minha corretora, para ser enviada de fato ali para a bolsa, a corretora ela vai organizar ali a sequência de qual ordem vai primeiro. Então eu mandei uma mensagem para 10 clientes ao mesmo tempo, esses clientes me responderam, todo mundo quer comprar a ação. Essas informações vão chegar dentro da corretora, a corretora vai organizar ali e vai mandar tudo para a bolsa. Tá? Aquela que especifica somente a quantidade e as características do ativo e deixa o cargo a critério do participante de negociação. Então, por exemplo, eu quero comprar 10 milhões de ações de Petrobras, supondo que eu tenho dinheiro para fazer isso. Se eu for tentar comprar direto agora na bolsa, eu não consigo, porque não tem 10 milhões de ações disponíveis para qualquer pessoa chegar e comprar. Então eu ligo para a corretora, aciono um broker, está dentro de um participante de negociação ou dentro de um participante de negociação plena, olha, eu preciso comprar 10 milhões de reais em ações. Tá? E eu só digo isso, não digo mais nada. Deixo o broker lá se virar para executar. 10 milhões de ações, né? Nem 10 milhões de reais, é 10 milhões de ações. E aí eu deixo o broker executar. Pode ser que ele execute tudo de uma vez no mesmo preço, pode ser que ele vá comprando um pouquinho de ações ao longo do dia, ao longo de vários dias. Eu não me preocupo com isso. Só mandei ele comprar e deixo tudo a critério dele. Tá? Então, qual é a sequência aqui? Bom, a gente já sabe que o primeiro item corresponde à ordem casada. Para executar uma ordem, eu tenho que executar a outra. É obrigatório. Tá? Pode ser 2 compras, pode ser 2 vendas, pode ser uma compra e uma venda, não importa. Mas para executar uma operação, obrigatoriamente eu tenho que executar outra. A gente está falando de uma ordem casada. Aquela dada pelo administrador de carteira, né, que eu recebo as várias ordens, ou um representante, por exemplo, um consultor de investimento, um assessor de investimento que manda um push para vocês, e isso vai tudo para a corretora e depois manda para a bolsa. Isso é o que a gente chama de ordem discricionária. E por fim, aquela que a gente especifica só o ativo, só disse o que eu quero comprar e a quantidade. E aí o meu broker vai lá e começa a gerenciar as operações, ele vai tentar executar da melhor maneira possível. Essa é uma ordem administrada. Então, ordem casada, ordem discricionária, ordem administrada, estamos falando aqui
do item C de casa. Vamos para mais 2 questões e aí a gente encerra. Mais 3 questões. Oferta que tem como objetivo fomentar, fornecer liquidez para parte do fluxo de ofertas agressoras de clientes de varejo. Só pode ser agredida por oferta de clientes de varejo de um mesmo intermediário por um mesmo preço ou melhor, disponível no mesmo lado do livro central de ofertas. Então, aqui, eu já discuti sobre esse assunto e a gente está falando de oferta do tipo RLP. O direto é aquela que 2 clientes ligaram para a corretora, um querendo comprar e o outro querendo vender. A corretora, em vez de mandar essas informações individualmente para a bolsa, já fecha um negócio e manda só o resultado. Um cliente quer comprar ações, o outro quer vender. Os 2 concordaram com o preço, a mesma quantidade, na mesma corretora, direto. Ordem stop é aquela que eu coloco um gatilho de disparo, mais alto do que o preço atual para compra, mais baixo do que o preço atual para venda. Quando o preço chega nesse gatilho, a minha ordem entra no sistema e eu começo a comprar ou vender. E a ordem limitada é aquela que eu já defino o preço. Olha, eu aceito comprar ou eu aceito vender até determinado limite. Para essa oferta que tem liquidez para os clientes de varejo, a gente está falando do RLP, então item D de dado a nossa questão. As ofertas a preços iguais serão exibidas de acordo com qual ordem? Está olhando lá para o livro de ofertas, esse livro está ordenado. 2 critérios. Critério número 1, quem está comprando mais caro entra na frente, ou quem está vendendo mais barato entra na frente. Critério número 2, tem 2 pessoas com preço igual. Como que a gente faz? A gente olha quem chegou primeiro, ordem cronológica. Então eu posso remover aqui o item A e o item C de casa, porque eles não são os itens corretos, né? Já as ofertas que envolvam alguma coisa serão processadas separadamente e não interferem nos negócios realizados com lote padrão e seus múltiplos inteiros. Um detalhe aqui que eu não falei na quinta-feira, mas é o seguinte: para você comprar e vender ações, você tem que negociar de 100 em 100. Ah, eu quero comprar ações de Petrobras, tenho que comprar 100, 200, 300, 400, 1000, 1 milhão, tem que ser de 100 em 100. Quero comprar ações de Itaú, a mesma coisa. Quero comprar qualquer ação que você escolher, é de 100 em 100. Tá? Inácio, mas eu não tenho dinheiro para comprar de 100 em 100. Como que a bolsa quer que eu entre lá e comece a negociar se ela limita operações para a gente comprar de 100 em 100? É possível a gente comprar de 1 em 1, só que a gente precisa de uma informaçãozinha extra. Então, por exemplo, eu quero comprar ações de Petrobras, eu vou informar o código PETR4. Eu quero comprar ações de Itaú, eu vou informar o código ITUB4. Só que eu não quero comprar 100 ações, eu quero comprar só 3, quero comprar só 5. Eu só tenho R$500. Como que eu faço para comprar só R$500 de ações se eu precisaria de 2.000, de 3.000, de 4.000? Dentro desse código eu adiciono um Fzinho aqui e eu vou entrar no outro ambiente de negociação. São ambientes de negociação separados dentro da bolsa. Então, quando eu escrevo PETR4, eu estou entrando no ambiente de negociação das ações de Petrobras com lotes de 100 em 100. Quando eu coloco PETR4F, eu estou entrando no outro ambiente de negociação, onde eu também vou negociar ações de Petrobras, mas eu posso comprar de 1 em 1. Esse F aqui indica fracionário. Fracionário porque é uma fração do lote padrão que é de 100 em 100. Então eu posso comprar uma ação, 2 ações, 3 ações, até 99 ações por vez aqui no ambiente fracionário. Então, ofertas que envolvam lotes fracionários estão num ambiente separado. E as operações que a gente faz com o PETR4F não interferem nas operações que a gente faz com o PETR4. As operações que a gente faz com ITUB4F não interferem nas operações que a gente faz com ITUB4. Então aqui a gente já sabe, né? Mas vamos continuar. O operador
poderá cancelar ou alterar ofertas e saldo de ofertas por ele registradas, desde que as ofertas registradas não estejam participando de um leilão, não estejam participando ali do preço teórico, do call de abertura, do call de fechamento ou do leilão. Coloquei uma oferta de compra, quero comprar a ação quando ela cair para R$ 31,15. Me arrependi, eu posso ir lá e cancelar. Coloquei uma oferta de venda, eu quero vender a ação por R$ 32. Cara, eu não quero mais, parece que a ação vai subir mais um pouquinho, eu vou cancelar e esperar ela subir mais. Eu posso cancelar. Coloquei uma oferta de compra no início da manhã. A minha oferta de compra está participando do call de abertura ali do preço teórico. Posso cancelar? Não. Então, se a minha oferta de compra não estiver participando do preço teórico, nem do call de abertura, nem do call de fechamento, nem de um leilão, eu posso cancelar ela. Eu só não posso cancelar se ela já tiver sido executada e já tiver saído do negócio. Aí não tem como, né? Eu vou ter que encerrar a operação. Então, para a gente aqui, o item correto, item D de dado, né? Ofertas com preços iguais, ordem cronológica. Lotes fracionários não interferem no lote padrão. E eu posso cancelar uma oferta se ela não estiver participando de um leilão. Vamos para a última questão do dia. Complete as lacunas a seguir. Aí é uma questão um pouco mais longa, mas se você ler com calma, você vai ver que é bem tranquilinho, tá? Oferta a mercado com proteção. É uma oferta cujo preço é formado, oferta a mercado com proteção. É uma oferta cujo preço, alguma coisa, é formado pelo melhor preço disponível, levando-se em consideração alguma coisa de nível de preço, no lado oposto do livro central de ofertas, quando de seu registro, acrescido de um valor de proteção no caso de oferta de compra e subtraído de um valor de proteção no caso de oferta de venda. Então olha só, como eu falei na quinta-feira, a oferta a mercado, como que ela funciona? Eu quero comprar, eu vou ter que olhar para o preço dos vendedores. Eu vou tentar executar minha compra no melhor preço de venda. Porém, a gente tem um problema. Como os mercados eles são eletrônicos, as operações acontecem ali por meio de computadores e os computadores são extremamente rápidos, o que pode acontecer às vezes? Pode ser que na hora que eu olhei para o preço do mercado, ele estava por exemplo, R$ 31,15, melhor preço de venda. Eu vou comprar porque está um preço bom. Só que na hora que eu clico no meu botão, acontece algum evento e várias pessoas começam a comprar essa ação imediatamente. Então, antes de eu terminar de clicar, já aconteceram várias compras e aquele preço que estava R$ 31,15, ele começou a subir rapidamente, porque as operações são executadas por computador, e chegou lá em R$ 34,00. Então, na hora que eu terminar de clicar, eu não vou conseguir comprar pelos R$ 31,15 que eu tinha visto. Eu vou comprar por um preço bem mais caro. Tá? Então, na hora de eu executar uma ordem a mercado, o que a minha plataforma ela pode fazer? Ela estava vendo que na hora que eu cliquei, o preço estava R$ 31,15. Ela usa esse preço R$ 31,15 e como eu quero comprar, ela coloca um limite de proteção. Ó, o Inácio quer comprar R$ 31,15, mas eu só vou executar isso se for até R$ 31,23. Se passar desse preço aqui, nem adianta, a gente vai cancelar a operação e ele não consegue comprar. O que vai acontecer? Se eu tentar comprar por R$ 31,15 e o preço subiu muito rápido, chegou a R$ 34,00, eu não vou conseguir efetuar a minha compra. E aí eu vou ficar lá, pô, não consegui comprar. Paciência. Tá? Então, como que funciona aqui? Para executar a minha operação, eu preciso de um preço limite de execução. Preço atual do mercado mais um limite. Então, essa oferta aqui, cujo preço limite de execução é formada por quem? Pelo preço atual, né, o melhor preço disponível no livro de ofertas. O primeiro preço disponível no livro de ofertas.
eu quero comprar, eu vou olhar quem é o melhor vendedor, quem está vendendo mais barato. Esse R$ 31,15 vai ser o primeiro livro, o primeiro preço ali no livro de ofertas. No lado oposto. Então, se eu quero comprar, eu tenho que olhar o preço do vendedor. E no momento que eu registro essa operação, se eu quero comprar, eu vou considerar R$ 31,15 mais um limite ali. Então, por exemplo, 8 centavos. Porque se eu adicionar 8 centavos aqui, eu vou chegar lá no 31,23. Eu só quero comprar até 31,23. Então, adicionei um limite operacional. Se eu quero vender, eu vou subtrair um limite operacional. Por exemplo, 5 centavos. Eu quero vender. Eu vou vender por quanto? Até R$ 31,10. Se o preço cair para baixo disso, eu não quero mais vender. Ficou muito barato, eu não aceito mais. Tá? Então, essa oferta a mercado com proteção, ela consiste em quê? A gente pegar o primeiro preço disponível ali no livro de ofertas e se eu quero comprar, adicionar uma proteção, um limite de compra até determinado ponto. Se eu quero vender, subtrair uma proteção, um limite de venda até um determinado preço aqui abaixo. Então o item B é o item correto para essa questão que a gente acabou de encontrar aqui. Podemos tirar da tela, Carlos, por favor? Bom, então era isso, gente, que eu tinha para falar aqui para vocês nesta manhã, né? Resolvemos aqui diversos exercícios. Espero que esses exercícios eles tenham sido aqui muito úteis para vocês, para tirarem dúvidas de tópicos que são um pouquinho chatinhos ali, né? Um pouquinho confusos, muita informação, muita definição, muita coisa para aprender, mas nós estamos aqui para tirar todas essas dúvidas. E lembrando mais uma vez, tá? Essa aula aqui, ela é uma aula de reforço. O conteúdo mesmo você encontra dentro da nossa plataforma app.melver.com.br. Eu convido vocês a entrarem lá, assistirem as videoaulas, baixarem os e-books, fazer listas de exercícios, até porque fazer tudo isso faz com que você avance no seu progresso ali dentro do curso e avançando no seu progresso dentro do curso, você habilita que o pessoal da XP comece a entrar em contato contigo, tá? Então você só vai começar a receber contato a partir do momento que você evoluir pelo menos 30% no progresso do seu curso. Então fica esperto a isso, fica atento com isso para você poder então evoluir. Então, muito obrigado pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.